Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. De acordo com as profecias dos livros de Daniel e Apocalipse, as perseguições papais deveriam durar 1260 anos. Nesse período, quem ousou ir contra os ensinos da Igreja enfrentou privações, perseguições, prisões e morte. Durante esse longo período de supremacia papal, testemunhas de Deus se apegaram à fé em Cristo como único mediador entre Deus e os homens. Confiavam na Bíblia como a única regra de vida e guardavam o sábado verdadeiro. A Igreja de Roma, além de rotular a estes como hereges, eliminava, interpretava incorretamente ou mutilava seus escritos. Ainda assim, eles permaneceram firmes. Hoje, vamos aprender mais sobre os valdenses. Quase não há menção a eles nos registros humanos, exceto nas acusações de seus perseguidores. Roma procurava destruir tudo que era herege, fossem pessoas ou escritos. A Igreja também tentou eliminar todos os relatos da sua crueldade em relação àqueles que dela discordavam. Antes da invenção da imprensa, os livros eram poucos, então não havia muitos recursos para impedir as forças de Roma de realizarem seus desígnios. Assim que o papado obteve poder, estendeu os braços para destruir todos aqueles que se recusavam a reconhecer sua autoridade. Na Grã-Bretanha, o cristianismo simples criou raízes cedo, sem as corrupções da apostasia papal. A perseguição realizada por imperadores pagãos foi o único presente que as primeiras igrejas da Grã-Bretanha receberam de Roma. Muitos cristãos que fugiam das perseguições na Inglaterra encontravam refúgio seguro na Escócia. De lá, os cristãos levavam a verdade para a Irlanda e as pessoas desses países a aceitaram com alegria. Quando os saxões invadiram a Grã-Bretanha, o paganismo assumiu o controle e os cristãos foram forçados a se retirar para as montanhas. Na Escócia, um século depois, a luz brilhou até terras distantes. Da Irlanda veio Columba e seus colaboradores, que transformaram a solitária ilha de Iona no centro de sua obra missionária. E dentre esses evangelistas, havia um que guardava o sábado bíblico e apresentou essa verdade ao povo. Uma escola foi fundada em Iona e missionários saíram dela para pregar à Escócia, à Inglaterra, na Alemanha, Suíça e até mesmo na Itália. No entanto, Roma estava determinado a submeter a Grã-Bretanha ao seu domínio. No sexto século, missionários católicos trabalharam para converter os saxões pagãos. À medida que a obra progredia, os líderes papais se levantaram contra os cristãos simples, humildes
e bíblicos em seu caráter, doutrina e conduta. Os representantes de Roma exibiam a superstição, a pompa, a arrogância do sistema papal. Roma exigia que as igrejas cristãs reconhecessem o Papa como seu governante. Os bretões responderam que o Papa não tinha direito à supremacia dentro da igreja e que prestariam a ele apenas a submissão que é devida a todo seguidor de Cristo. Sabiam que não existia outro mestre além de Cristo. Então o verdadeiro espírito do papado se revelou. Se não aceitarem irmãos que lhe trazem paz, receberão inimigos que lhe trarão a guerra. Roma então lançou a mão da guerra, do engano, a essas testemunhas da fé bíblica, até que as igrejas da Grã-Bretanha foram destruídas ou forçadas a sujeitar-se ao Papa. Nas terras além do domínio de Roma, os grupos cristãos permaneceram quase que completamente livres da corrupção papal por séculos. Continuaram a considerar a Bíblia sua única regra de fé. Esses cristãos acreditavam na permanência da lei de Deus e guardavam o sábado do quarto mandamento. As igrejas que se apegaram a esta fé existiram na África Central, nos armênios da Ásia, em várias partes do planeta. Dentre os que resistiram ao poder papal durante esse período estão os valdenses. Na própria terra em que o sistema papal havia estabelecido sua sede, Itália, as igrejas do Piemont mantiveram sua independência. Mas chegou o momento em que Roma desejou persegui-los. E mesmo diante das perseguições, alguns se recusaram a ceder ao Papa ou ao Bispo, determinando-se a preservar a pureza e a simplicidade de sua fé. Ocorreu uma separação. Aqueles que se apegavam à antiga fé deixaram seus lares. Alguns deixaram para trás os Alpes nativos e ergueram o estandarte da verdade em terras estrangeiras. Outros se retiraram para as fortalezas das montanhas e ali conservavam sua liberdade de adorar a Deus. Sua crença religiosa era baseada na palavra de Deus. Esses humildes camponeses, excluídos do mundo, não haviam encontrado a verdade sozinhos. Herdaram as crenças religiosas de seus antepassados. Exaltaram a fé da Igreja Apostólica. Eram os guardiões dos tesouros da verdade de que Deus um dia confiara a seu povo. Um dos principais motivos que levaram a Igreja verdadeira a se separar de Roma foi o ódio desta com relação ao sábado bíblico. Conforme a profecia tinha previsto, o poder papal pisoteou a lei de Deus. As igrejas, submissas ao papado, eram forçadas a honrar o domingo. Cercadas por erros disseminados, muitos dentre o povo verdadeiro de Deus ficaram tão confusos que, embora guardassem o sábado, também não trabalhavam aos domingos. Entretanto, isso não satisfazia os líderes papais. Eles exigiam que o povo rejeitasse o sábado e denunciavam aqueles que ousavam honrá-lo. Séculos antes da Reforma, os valdenses tinham a Bíblia em sua língua materna. Isso os tornou alvo especial de perseguições. Declararam que Roma era Babilônia, a apóstata do Apocalipse, e arriscando a própria vida, permaneceram firmes, resistindo à corrupção da igreja dominante. Ao longo das eras da apostasia, houve valdenses que negaram a supremacia de Roma, rejeitaram a adoração às imagens por ser uma forma de idolatria
e guardaram o verdadeiro sábado. Por trás das grandes paredes montanhosas, os valdenses encontraram um esconderijo. Esses fiéis exilados mostraram aos filhos as alturas que se erguiam acima deles. Em majestade falavam daquele cujas palavras permaneceram tão leais como as rochas eternas. Deus tinha colocado as montanhas seguramente em seu lugar. Nenhum braço além do divino seria capaz de movê-las. De igual maneira, Ele havia estabelecido sua lei. O poder humano seria incapaz de mudar um único mandamento da lei de Deus, assim como não poderia arrancar as montanhas e arremessá-las ao mar. Aqueles peregrinos não reclamavam de sua vida difícil. Nunca se sentiram solitários nas montanhas isoladas. Eles se alegravam de sua liberdade de adoração. Dos penhascos elevados cantavam louvores, e os exércitos de Roma não podiam silenciar seus hinos de gratidão. Os valdenses valorizavam os princípios da verdade mais que casas e terras, amigos, familiares e a própria vida. Ensinavam aos pequenos, desde a primeira infância, a considerar as Sagradas Escrituras as declarações da lei divina. Eram raros os exemplares da Bíblia, por isso dedicavam tempo para suas preciosas palavras. Muitos valdenses eram capazes de recitar boa parte do Antigo e do Novo Testamento. Eram instruídos desde a infância a suportar as dificuldades e a pensar e a agir por si sós. Aprendiam a ter responsabilidades, a vigiar suas palavras e a compreender a sabedoria do silêncio. Uma única palavra descuidada que caísse nos ouvidos de seus inimigos poderia colocar em perigo a vida de centenas de fiéis. Pois, como lobos que espreitam a presa, os inimigos da verdade perseguiam aqueles que ousavam reivindicar liberdade de fé religiosa. Os valdenses trabalhavam com persistência para sua subsistência. Cada pedaço de terra cultivável nas montanhas era cuidadosamente aproveitado. Ensinavam os filhos a praticar a economia e a negação do eu. O trabalho era duro, mas saudável, do tipo que os seres humanos em seu estado decaído necessitam. Os jovens aprendiam que todas as suas capacidades pertenciam a Deus e deviam ser desenvolvidas para seu serviço. As igrejas dos valdenses se assemelhavam às do período apostólico. Rejeitando a supremacia dos papas e bispos, ensinavam que a Bíblia é a única autoridade infalível. Seus pastores, diferentemente dos padres autoritários de Roma, alimentavam o rebanho de Deus, conduzindo-os a verdes pastos e a fontes de água viva da palavra de Deus. As pessoas não se congregavam em igrejas magníficas ou grandes catedrais, mas nos vales alpinos ou, em tempos de perigo, em alguma fortaleza rochosa, a fim de ouvir as palavras da verdade proferida pelos servos de Cristo. Com esforço persistente, às vezes nas cavernas escuras da terra, iluminados por tochas, escreviam as Sagradas Escrituras, versículo por versículo. Anjos celestiais cercavam esses obreiros fiéis. Satanás havia incitado sacerdotes e bispos romanos a enterrar a palavra da verdade debaixo de uma pilha de erro e superstições. Mas de maneira notável, ela foi preservada sem corrupção
ao longo de toda a Idade das Trevas. Alguns jovens eram enviados de suas escolas nas montanhas para instituições de ensino na França ou na Itália, onde havia um campo mais amplo de estudo e observação do que nos Alpes nativos. Esses jovens eram expostos a tentações. Encontravam agentes de Satanás que tentavam incutir neles heresias sutis e enganos perigosos. Mas sua educação na infância os havia preparado para isso. Nas escolas para onde iam, não confiavam em ninguém. Suas roupas eram feitas de maneira especial para esconder seu maior tesouro, as Escrituras. Em todos os lugares onde podiam, colocavam cuidadosamente porções da Bíblia para que aqueles que pareciam abertos a receber a verdade pudessem encontrá-la. Dessa maneira, conquistaram conversos a verdadeira fé nessas instituições de ensino. Os ministros valdenses precisavam servir por 3 anos em algum campo missionário antes de assumir uma igreja na própria terra. Uma introdução apropriada à vida pastoral em tempos difíceis. Os jovens viam diante de si não as riquezas e glórias terrenas, mas trabalho duro, perigos e a possibilidade da morte de mártir. Os missionários saíam de 2 em 2, assim como Jesus havia orientado seus discípulos. Se revelassem sua missão, a derrota seria certa. Cada ministro tinha conhecimento de algum ofício ou profissão. Assim, os missionários realizavam sua obra sob o disfarce de um trabalho secular, em geral, como comerciantes ou vendedores. O mensageiro valdense da verdade seguia seu caminho. Em muitos casos, seus ouvintes não perguntavam de onde ele viera, nem para onde iria. Ficavam tão fascinados que nem tinham a ideia de questioná-lo. Então indagavam uns aos outros: seria ele um anjo do céu? Em muitos casos, o mensageiro da verdade conseguira chegar a outras terras, ou estavam morrendo aos poucos em algum calabouço. Mas as palavras que tinham deixado continuavam a fazer a obra. Os líderes papais percebiam o perigo da obra desses humildes viajantes. Eles eram um constante testemunho da apostasia romana e, por isso, eram odiados e perseguidos. Sua recusa em abrir mão das Escrituras era uma ofensa que Roma não conseguia tolerar. Começaram então as mais terríveis cruzadas contra o povo de Deus em suas casas nas montanhas. Investigadores severos foram enviados no rastro deles, e vez após vez, as forças de Roma não apenas arruinavam as terras férteis dos perseguidos, mas também destruíram suas casas e capelas. Nenhuma acusação poderia ser feita contra o caráter moral desses foragidos. Sua maior ofensa era não adorar a Deus de acordo com a vontade do Papa. Como eram considerados culpados desse crime, cada insulto e tortura que os homens ou demônios eram capazes de inventar eram lançados sobre eles. E quando Roma decidiu exterminar o odiado grupo, o Papa decretou uma bula condenando os valdenses como hereges e ordenando sua morte. Esse edito convocava todos os membros da Igreja a se unir na cruzada contra os hereges. Como incentivo, dispensava todos aqueles que participassem da cruzada de qualquer juramento que houvessem feito. Legitimava o direito de qualquer propriedade adquirida de maneira ilegal e prometia perdão de todos os pecados àqueles que conseguissem matar alguns desses hereges. Cancelava todos os contratos feitos em favor dos valdenses, proibia todas as pessoas de lhes proporcionar qualquer auxílio e dava poder a qualquer um para tomar posse
de sua propriedade. O mesmo Espírito que crucificou a Cristo e matou os apóstolos, que moveu Nero, sedento por sangue, contra os fiéis cristãos de sua época, estava em ação para destituir a terra daqueles que eram amados por Deus. A despeito das cruzadas contra eles e da matança desumana que sofreram, esses indivíduos tementes a Deus continuaram a enviar missionários para espalhar a verdade preciosa. Eram caçados até a morte, mas mesmo assim, seu sangue regava a semente que lançavam e ela continuava dando frutos. Dessa maneira, os valdenses testemunharam por Deus séculos antes de Lutero. Eles plantaram as sementes da reforma, que começou na época de Wycliffe, cresceu e se aprofundou nos dias de Lutero e deve ser levada adiante até o fim dos tempos. Diante das verdades da história desse povo simples e fiel a Deus, você já pensou em como está hoje a sua fidelidade? Por qual prova você tem passado por amor a Cristo? Você foi ameaçado alguma vez em seu cristianismo? Talvez estejamos vivendo tempos de tanta bonança, de tanta paz, que a tendência é esfriar da fé, mas que aproveitemos o tempo de paz que agora vivemos para nos preparar para os dias vindouros.